Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Maria, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Para quem está assistindo esse vídeo do YouTube, essa é uma regravação de uma entrevista que a gente fez lá no Facebook da Memória da Eletricidade. Tivemos alguns probleminhas técnicos e convenci a Maria Fernanda a voltar para contar essa história, para ter essa conversa de uma maneira mais calma, sem nenhuma interrupção mais técnica. Maria, muito obrigada por estar aqui de novo com a gente. Pessoal de casa, eu vou tentar puxar outros fios da discussão que não estavam na nossa conversa inicial para ter um extra dessa conversa. Mas, de qualquer forma, é um prazer enorme ter vocês aqui. Eu sou jornalista da Memória e vou ajudar hoje nessa mediação, que é mais uma mediação entre a Maria, o conteúdo da Fundação Energia e Saneamento e o público. Vai ser um prazer, está sendo um prazer enorme estar aqui. Maria, muito obrigada. E para começar, eu queria que você recontasse um pouquinho da sua formação profissional e da sua trajetória na área. Oi, Raíssa. É um prazer a gente estar vindo aqui conversar novamente e eu acho que vai ser bem gostoso esse papo do dia de hoje, né? Esse probleminha técnico deu aquele suador, mas foi muito gostoso, né? Eu acho que a conversa teve frutos, a gente está colhendo muitos frutos bacanas, né? Com tudo aquilo que aconteceu. E é um prazer a gente estar estreitando esse laço, né? Entre a Fundação Energia e Saneamento e a Memória da Eletricidade, né? E vamos que vamos nesse papo aí, né? Bom, me apresentando novamente, né? Eu sou a Maria Fernanda, eu sou coordenadora do Núcleo de Documentação e Pesquisa da Fundação Energia e Saneamento. Eu sou arquivista de formação, sou formada pela Unesp Marília e recentemente cursei uma pós-graduação em inteligência de mercado para estreitar os laços com a parte de usuário, né? A gente na faculdade a gente não tem tanto essa né, quando me formei, né, a gente não tinha tanto esse laço com o usuário e agora a gente tem que, né, não posso deixar o usuário de lado. E resolvi fazer essa pós e desde quando me formo eu trabalho desde a parte com a parte de empresas no setor privado, como também já fui para a área pública, né? Já atuei na parte também administrativa pura, como também já fui para a área cultural. E hoje eu volto para a área cultural, né? Já são 2 anos e meio dentro da Fundação Energia e Saneamento, e é um prazer estar com aquele acervo que é maravilhoso, que vocês têm algumas coisas por aí também, e o nosso aqui também é maravilhoso, não posso negar. Com certeza, isso a gente frisou muito na nossa conversa inicial, o quanto que a Memória da Eletricidade e a Fundação Energia e Saneamento são instituições afins, que faz todo sentido a gente estar tendo essa conversa e construir coisas juntos, né, a partir daqui. Vai ser, com certeza, é uma perspectiva muito animadora para a gente. Ah, Mari... com certeza. Maria, eu queria que você contasse um pouco, contextualizando, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da história da Fundação Energia e Saneamento, como é que ela foi criada, o que ela oferece à sociedade e como ela funciona. Bom, a Fundação Energia e Saneamento, ela é criada em 6 de março de 1998, então é uma instituição que a gente está falando de 22 anos, né? Ela tem como missão, né, a pesquisa, preservação e divulgação do patrimônio histórico e cultural dos setores de energia e saneamento ambiental. A fundação ela atua por dois principais eixos, né? O seu acervo, que foi da doação das empresas que estavam passando por um período de privatização aqui no estado de São Paulo. Então, com a relevância feita por um grupo de trabalho do setor, identificou que seria muito importante manter aquela documentação. Eles então criam esse GT, criam a fundação e doam esse material para a fundação para ela ter esse olhar técnico, histórico e passar para a comunidade toda aquela documentação, aquelas informações. E como também ela tem a rede Museu da Energia, né? Que é onde ocorre toda a extroversão desse acervo, como também fortalecimento do propósito, a sociedade em geral. Então, a gente tem esse arquivo, a gente tem esse acervo, mas a gente tem esse meio de comunicação, né, muito junto da sociedade. Então, são ações de educação, cultura e lazer, né, e isso pode ser visto na nossa rede, que está aqui em São Paulo, pelo Museu da Energia de São Paulo, Museu da Energia de Itu,
e o Museu da Energia de Salesópolis, né? É muito bacana pensar que cada museu tem as suas particularidades, né? Quando eu falo de Salesópolis, ele está dentro de uma pequena central hidrelétrica, no meio da Mata Atlântica, na proximidade da nascente do Rio Tietê, né? E que tem uma cachoeira maravilhosa por trás dela, né? Então, a hora que a gente olha para Salesópolis, a gente já sabe que tem esse viés do meio ambiente. Quando eu já olho para Itu, eu tenho o olhar do cotidiano. Então, ele está no museu, falando, um museu que antigamente era uma sede administrativa da Eletropaulo na cidade, né, pelo todos os contextos, antes era a Companhia Ituana, depois passa a ser a própria Eletropaulo, né, pelos nomes que ela vai surgindo ao longo dos anos. E nesse ponto, eles trazem a parte do cotidiano. Então, você olhar para dentro da sua casa, de como que são os eletrodomésticos, essa conversa do passado com o novo. E aqui em São Paulo, a gente está falando dentro aqui da capital, né? Então, é uma questão de contemporâneo, ele traz o histórico da energia, né? Então, apesar dos 3 museus falarem isso, o museu aqui de São Paulo, ele faz traz muito mais essa história, né, do setor, e ele traz algumas atividades mais contemporâneas ali, com a cidade, com a urbanização, né? Isso é muito interessante dos 3, né? Então, cada um com a sua coordenadora ali e cada um pensando no entorno. Isso é muito bom. Isso é muito legal porque tem esse diálogo, né, com a comunidade. A gente comentou um pouquinho isso na primeira conversa, do quanto que eles são referenciados pelas suas comunidades em torno e fazem sentido em si, né, mais do que um museu por um museu. E aí, entrando um pouquinho Uhum. na parte de acervos, a Fundação possui um patrimônio documental rico, né, e bastante diversificado, contendo categorias diferentes: arquivístico, bibliográfico, museológico e arquitetônico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse acervo e principalmente da dimensão. Qual que é a dimensão, né, desse material que vocês possuem? E como é que eles ficam distribuídos nesses diferentes espaços que a fundação possui? Tá. O que acontece, né? O acervo da Fundação é um acervo especializado na área de energia, né? E quando a gente fala ali do período que tem a doação, né? Foi feito um recolhimento, toda uma análise, né, por trás, e hoje nós temos 41 fundos, que a gente fala de fundos e coleções, né? Então, a gente tem algumas coleções particulares também, que são recebidas a partir das nossas políticas, né? Mas, basicamente, o grande fundo que nós temos é da Eletropaulo, né? Que é de São Paulo, Tramway, né? Light and Company. E é o maior fundo, ele é representativo, né? Por conta do período que a gente tem, do período histórico dele, basicamente, mas a gente tem também da CESP e o da Congas. São os 3 principais fundos que nós temos dentro do nosso acervo. Mas a hora que a gente começa a olhar é a complexidade que tem de quantidade de material. A gente fala, eu até brinco, que a hora que a gente começa a somar todos os nossos números, a gente tem quase uma Avenida Paulista para ser tratada aqui dentro do acervo da Fundação. Hoje a gente fala que a Avenida Paulista ela tem 2,5 quilômetros, mais ou menos, e o acervo da Fundação ele é 2 quilômetros, né, de documentação. Quando a gente fala em arquivística, né, a gente mede em metros lineares, documento é o documento, né, e a hora que eu fiz essa conta, eu falei, gente, a gente tem uma Avenida Paulista para ser tratada, né? Simplesmente assim. E isso é Vou, muito eu vou bacana. aproveitar para colocar aqui na tela um pouquinho daquelas fotos que vocês nos mandaram para o pessoal de casa ver do que a gente está falando, né? Assim, claro que esses são os materiais iconográficos, tem muito mais coisa para além disso, mas já dá um gostinho do que a Fundação guarda. Com certeza, com certeza. E essas imagens, depois a gente começa a perceber toda a transformação, né? Então, é muito, muito bacana esse acervo, né? Então, como eu estava falando desses 2 quilômetros de documentação, né? A gente fala de 3.600 objetos museológicos, então a gente tem as formas do poste que são colocadas no Teatro Municipal. Então, se você for visitar o museu aqui de São Paulo, você vai ver essa forma. Temos algumas lamparinas, algumas
partes da iluminação pública ainda expostas. São 260 mil documentos fotográficos, então o que vocês estão vendo é um tiquinho 0,00% só da nossa documentação. São 1.600 metros lineares de documentação textual. Isso daí a gente está falando de documentação, alguns prontuários de funcionário, a gente está falando de correspondências, tratativas jurídicas, e aí vai afora, são documentos administrativos, né, das companhias, são 2.300 documentos audiovisuais e sonoros. Então, temos alguns filmes de rolo, temos algumas fitas Betacam, VHS. Isso é muito bacana quando a gente traz os estagiários para conhecer, né? E mostrar aquilo lá, e eles ficam, nossa, ainda existe isso? Ou, às vezes, nem sabe o que é aquilo, né? Isso é muito bacana. A nossa biblioteca foi já catalogada 50 mil títulos, e ela é uma biblioteca dividida em histórica e técnica. E essa biblioteca ela é a maior e mais representativa, com maior representatividade no Brasil pelo assunto, né? Então, é uma biblioteca extremamente especializada. A gente está falando de um livro de 1877, de como que vai fazer o gás encanado, né? Quando a gente fala com gás. Então, é muito interessante essa biblioteca. São 10 mil plantas e desenhos técnicos, e é maravilhoso. A hora que você pega aquelas plantas, edifício Alexandre Mackenzie, que é aqui em São Paulo, é o Shopping Light, desenhos de postes com nanquim, sabe? Então, tudo feito à mão. Nossa, você não consegue nem imaginar como que é maravilhoso aquilo, né? A gente ainda conta com 4 históricas pequenas centrais hidrelétricas, né? Brotas, Santa Rita do Passa Quatro, Rio Claro, e daí Salesópolis é uma delas, né, que a gente inclui, e depois 2 prédios urbanos, que é Itu e Jundiaí, onde hoje foi feita toda uma reforma e adequação para nós recebermos o acervo da Fundação Energia e Saneamento, né? Então, hoje, a Fundação, ela conta com um prédio dela para guardar esse material, esse acervo, né? E com toda a climatização, com todos os dedos que nós temos que ter, né, com uma documentação que passa de 100 anos, né? Então, isso é um pouquinho do nosso dia a dia, né? Maria, vocês têm essa documentação riquíssima, né? E vocês também têm um histórico de disponibilização disso, né? Mais do que guardar, preservar, vocês têm muitos projetos de divulgação disso, desde atendimento de pesquisadores, até realização de subprodutos desses acervos. Aí vocês estavam, inclusive, com uma exposição aberta antes dessa quarentena. Queria que você contasse um pouquinho da história, né, da fundação, divulgando esse acervo. Sim, a fundação ela tem essa preocupação de fazer essa difusão, de ser primeiro ali, olhar para o seu acervo, para depois fazer a difusão, né? Entender um pouco qual que é essa narrativa, né, do que a gente tem ali dentro, para poder fazer essa difusão dentro dos museus. Então, existe eu acho que principalmente agora com essa pandemia, estreitou mais ainda esses laços, né, da pesquisa e tudo mais, de levar esse acervo para dentro dos museus, então, dentro das exposições, tentar ver tudo isso, e além do nosso público de pesquisadores, né? Então, nós atendemos desde trabalho de graduação até outros, atendemos algumas demandas das próprias empresas de energia, né, que já vieram consultar o acervo, como também de pesquisadores que são pós-doc, emissoras de televisão, e tudo mais, e tudo isso é feito através do nosso apoio à pesquisa, né? Como falado, né, na live, todas as tratativas é feito através do nosso e-mail, pesquisa@energiaesaneamento.org.br, mas muitas das nossas informações, dos nossos documentos, eles já estão disponíveis no nosso site, que é o museudaenergia.org.br. Você clica lá em acervo e consegue consultar várias coisas. A nossa biblioteca já está disponibilizada, pelo menos as fichas catalográficas, para você ir fazer a sua pesquisa em loco. A parte de fotografias também estão disponíveis. Uma parte também
do acervo de cartografia também está sendo disponibilizado, e recentemente a gente tem um projeto, foi contemplado por um projeto da Prefeitura de São Paulo, que fala sobre os clippings, né? Então, é uma série gigante, a data limite dela é de 1900 a 1997, onde a Light fazia os recortes do jornal, não só do que contemplava ela, né? Então, a gente começou a perceber, a entender o que estava acontecendo, mas também dos seus concorrentes, estudos de coisas que, por exemplo, energia maremotriz, energia eólica, as novas formas, as novas moedas, a economia, como que tudo aquilo poderia interferir, né, na vida dela ali, administrativamente falando. Ela vai recortando jornais e vai colocando ali na ordem dela, né? E é muito interessante, está sendo a gente aos poucos está disponibilizando tanto as fichas como também as imagens desses álbuns, e a gente já passa mais de 1.000 álbuns já descritos e catalogados e disponíveis no nosso site. Então, quem tiver esse interesse, pode consultar. E você perguntou da nossa exposição, né? O acervo hoje, a gente tem esse cuidado de estar presente dentro dos museus, e os museus também de conversar com a gente para isso. Então, recentemente, no ano passado, por conta de 120 anos da eletricidade aqui na cidade no estado de São Paulo, né? Quando essa data a gente tira como base a carta da Rainha Vitória da Inglaterra, que ainda mandava no condado de Ontário, no Canadá, fala para Light, para de São Paulo, antes não era de São Paulo, né? A antiga, eu não me lembro o nome agora, mas que é antecessora de São Paulo Company, né? Turnway Company, ela vem para São Paulo em 1899 e funda essa de São Paulo. E a hora que ela funda, ela vem com o objetivo de trazer energia, e de repente ela abre, né? Ela expande com tudo, com telefone, gás, eletricidade, bonde, transporte, e aí vai embora o que ela faz nesse início, final do século XIX, começo do século XX. E com isso, com esses 120 anos que a gente completa, né, em 2019, pensamos pra caramba o que a gente ia falar, do que ia falar, a gente pensou, vamos falar do suíço Guilherme Gensler, um fotógrafo que faz umas fotos maravilhosas da cidade de São Paulo. O intuito dele era registrar de forma administrativa tudo aquilo, mas ele começa a registrar uma nova São Paulo, né, sem querer querendo. E é maravilhoso, as fotos dele, o que ele vai contando, ele tem uma perspectiva, é maravilhoso. Você consegue fazer análise de uma revolução industrial que começa ali, né, no começo do século XX, aí depois você começa a analisar se a gente tem muita mulher ou não tem muita mulher, as crianças trabalhando, às vezes, nessas obras, ou o que elas estavam fazendo ali, né? Porque elas aparecem no meio dos trilhos. A gente falando de uma São Paulo que não tinha eletricidade, isso é muito engraçado, né? Para hoje você ver São Paulo, essa loucura tudo. Uma São Paulo com charrete, uma São Paulo com animais, né? Tração animal puxando. Então, são muitas dessas informações bacanas que a gente consegue ver através das lentes do Gensler, né? E a nossa exposição chama, né, São Paulo pelas lentes de Gensler, né? E isso é muito bacana. Essa exposição, ela foi pensada. A gente passou umas fotos para você, Raíssa, que são da nossa montagem da exposição. Então, a gente costurando ali a barra da saia da cortina, a gente passando a cortina, a gente criando, pensando, e pelas salas a gente tentou contar tanto a parte da fotografia, de como que ele fazia aquele processo úmido, né? Porque a gente fala de chapas de vidro, né? E no colóide úmido, né? Num processo de colóide úmido. Então, são chapas que a gente fala de 25 centímetros, são chapas grandes, né? Significativas. A gente conseguiu uma parceria com uma pessoa, né? Eles chamam o retratista, eles trabalham com o processo histórico, né, da fotografia, é bem legal o trabalho deles, e eles emprestaram para nós uma câmera que faz ainda esse processo de fotografia nas chapas de vidro.
Na outra sala, a gente tentou, com as fotografias, trabalhar um pouco com os desenhos técnicos, essa narrativa de dentro que a gente consegue enxergar de dentro do acervo, né? De a partir de desenho técnico, conversar com uma fotografia que consegue conversar com o textual, foi o que a gente trouxe para uma outra sala, né? Mostrando as fotos. A Daniele Giovannini foi uma das curadoras também, e ela teve o trabalho bem triste de selecionar só 25 fotos de um acervo de 800 imagens. Então, é triste, sim, você ter que deixar algumas imagens de fora. E na última sala a gente tentou trazer algum olhar mais contemporâneo, né, com o nosso artista plástico Rubens Magalhães, que era para olhar como que você agora olha a cidade de São Paulo, né? Mas só que contrapondo com as imagens do Gensly. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal para colocar para dentro dos museus, e as coordenadoras dos museus, elas aceitam isso muito bem, e isso é muito legal, porque a gente vai ajustando para cada lugar, né? Essa exposição, ela sai de São Paulo e vai para Itu, e a gente adequa tudo ao espaço, né? As novas rotinas, as novas demandas do próprio educativo dela, né? Então, isso é muito bacana. Muito legal que você trouxe essa visão, esse retrato social que a fotografia, na verdade, uma fotografia que era uma fotografia técnica, né, de registro das atividades ali, das construções, modificações, dos projetos, e ela faz esse trabalho de retrato. A gente teve uma conversa com o Luiz Felipe, lá do Centro Cultural da Light, e lá na Light do Rio, né, e eles tiveram o Augusto Malta como fotógrafo deles, que paralelamente também era fotógrafo da prefeitura. Então eles têm esse acervo, é uma fotografia histórica social, né? Que está retratando também um status da sociedade naquele momento. E aí eles fazem esse trabalho de o que contrapõe fotografias antigas com agora, assim, o centro do Rio ainda guarda muito dessa arquitetura histórica, arquitetura de época, então dá para fazer essas comparações e é incrível ter esse material, né? Porque você consegue ver o antes e o depois daquela fotografia. É sempre muito interessante esses registros. Lá na Sim. memória, a gente tem muito desses registros vindo por profissionais. Eles iam até as obras e fotografavam o andamento das obras. E aí esses acervos acabaram chegando por doações desses arquivos pessoais. E aí entra nessa nossa próxima pergunta. Vocês, como você falou, vocês têm esses acervos pessoais, né, esses arquivos pessoais. E eu queria também que você contasse um pouquinho desses arquivos e quais que você destaca de relevância. Uhum. Isso é muito interessante, até um pouquinho antes, tem alguns fotógrafos atuais que vão também, e teve até um fotógrafo, não me lembro o nome dele, mas ele teve em contato com a gente, e ele lançou um livro, eu acho que chama Repaisagens. Ele, no mesmo ponto do Guilherme Gensly, ele vai e tira a mesma foto, né? E ele faz uma fotomontagem com o que é o antigo e o novo. Olha, é maravilhoso. Ele não só usa o acervo da fundação, mas ele usa outros acervos. E assim, a hora que você olha, ficou tão legal a montagem dele que você não sabe o que é verdade e o que é mentira naquela foto, né? É muito bacana, muito, muito legal. Depois eu posso até passar para você deixar aqui na descrição esse livro dele, porque é bem interessante esse ponto, né? Porque eles tinham esse olhar técnico de registro, né? Mas acabou sendo uma transformação urbana propriamente, né? Registro da sociedade, tudo o que a gente tem. Isso é muito legal mesmo. Quanto ao nosso acervo de coleções, né? Eu gosto muito de destacar o Catulo Branco. O Catulo Branco, eu acho que ele vem até num viés do que a fundação acaba fazendo, além de só tratar o acervo ou as redes de museu, né? A fundação, ela produz livros, né? Então, a gente tem o Catulo Branco, a gente tem por exemplo, esse Belle Époque, né? Que é muito legal, através da São Paulo entre a tradição e a modernidade, são livros que estão disponíveis para venda, ou até mesmo esse livro fantástico de fotografia, né? São 200 imagens de um acervo de 260 mil. Você acha que não deu briga fazer esse livro? Então, ele traz alguns retratos, né, das cidades, através do que a gente tem dentro, né? Umas fotos maravilhosas de construção de usina.
quando a gente começa a trabalhar com eletricidade é até engraçado, né? A gente tem paixão até por usina, né? A gente acha tudo Mas, lindo, eu acho cano lindo, sim, trabalhador, todo mundo suado lá trabalhando na usina, eu acho tudo exatamente. lindo. Pois é, não, e sem falar a hora que você começa a olhar e você fala, ah, ok, esse vertedouro, ah, vertedouro, óbvio, né? Você começa a ver tantas coisas, é muito bacana. E é um novo mundo, né, que você tem que descobrir e entender. E um dos fundos que nós temos, né, é o do engenheiro Catulo Branco, né? O Catulo Branco, ele participa de diversas usinas, né, da construção de usinas hidrelétricas aqui no estado de São Paulo, principalmente. Mas o mais legal do Catulo é que ele é um ativista político, né? Ele é membro do Partido Comunista, então em muitos momentos ele é colocado de escanteio, fica para lá, tal, mas ele é uma pessoa que é à frente, né? Então, do seu tempo. Um dos pontos muito interessantes é que ele escreve um livro sobre energia eólica, né? E esse manuscrito está com a gente lá na fundação. Ele foi doado pela família do Catulo, a gente recebeu, então tá todos os desenhinhos. Quando ele também faz a parte aqui da Barra Bonita, da inclusa da Barra Bonita, toda a parte ali de hidrovias, mapeamentos, está aqui com a Fundação Energia e Saneamento, e é muito interessante, né? O Catulo, além da parte escrita, né, o textual dele, além das plantas e tudo mais, ele tem uma parte de fotografia. E eu estou procurando aqui, ó, esse daqui é um dos pontos bem interessantes, né, da fotografia dele mesmo, né? Ele tá, se vocês olharem, ele tá aqui embaixo. E o mais engraçado do Catulo é que assim, o Catulo ele não só fazia, como ele também subia em cima das coisas que ele fazia. E assim, olha, é incrível o que ele fazia. Ele subia, é que aqui eu não. Aqui, ó. Ai, achei a foto. Olha a situação da escada e olha onde o Catulo tá, né? Não sei se dá para ver direitinho. Gente, mas é incrível. E as fotos dele, ele tá ali fazendo seus testes e ele, acima de tudo, ele foi embora, né? Ele foi, fez e ele ganha méritos depois, né? Depois de um tempo. E depois, outro que eu trago é o Reolando Silveira, que também ele é engenheiro, trabalhou com o Catulo, e ele traz essa também a usina. Isso é bacana porque são dois engenheiros, né, que trabalham no mesmo tempo e a gente tem as coleções deles em dois momentos, né? E que elas se complementam. Isso é muito bacana do acervo da Fundação Energia e Saneamento, como da Light também é, que a gente ao tempo, todo momento a gente vai começando a perceber que um encaixa dentro do outro, né? São as pessoas que estão ali trabalhando, e isso é interessante. Quando eu cheguei, só um parênteses, quando eu chego na fundação e vejo aquele arquivo daquele jeito, eu falo, gente, é maravilhoso, o arquivo ele vai contando história por ele mesmo, a gente não precisa mais nada, só de abrir aqui essa carta, e depois a gente vai ali na carta já referenciando alguma outra coisinha, um exemplo, a carta que a gente tem de 1914, mais ou menos, é uma carta solicitando ao Gensler que preste os serviços para tirar as fotos. E daí, a hora que você procura as fotos, que ele fala, vá lá para Santana de Parnaíba, você acha as fotos. Gente, eu, arquivista, quase que choro, abraço, quero levar. Ai, meu Deus, isso é lindo, é muito bacana. E o que a gente tem também, um outro acervo que eu acho que vale a pena ser referenciado, é o Raul Almeida Prado. Ele é um fotógrafo, mas ele é um fotógrafo amador. E ele acaba registrando a família dele em viagens e tudo mais, mas ele faz umas fotos muito bacanas e o que eu tiro como bacana, interessante, é a forma, né, que ele traz essas imagens, né? Ele traz em negativos de vidro, em fotos de esteroscopia, que são aquelas que você tem que sobrepor uma a outra para enxergar ela naquele movimento, né? Então, isso é muito interessante. São algumas coisas que a gente, a hora que pega os estagiários e fala, vem conhecer, porque às vezes não é em todo lugar que você vai conhecer, né? Ter esse contato, né, com essa documentação. Com certeza. Nossa, Maria, eu tô super feliz com essa conversa de hoje, que ela foi mais, tá sendo mais do que um repeteco da nossa live original, porque você tá mostrando coisas que nem apareceram da outra vez. Que legal, tô super feliz.
Que bom. Maria, falando um pouquinho, você contou um pouquinho da história, né? De como é que a fundação foi criada e que ela foi criada para reunir esses acervos das instituições que estavam em processo de privatização. E aí eu queria que você contasse e explorasse isso um pouquinho mais e falasse também da política de aquisição de vocês. Vocês continuam recebendo acervo? Como é que funciona? Certo. Bom, esse contexto da criação da fundação, né, em 98, ela vem, eu acho que um pouco antes, né? Quando a gente fala ali na década de 80, acho que como muito falado pela professora Márcia Pazin, numa live com vocês aqui, as empresas, elas têm esse interesse de criações de centro de memória, porque elas começam a perceber que elas podem olhar para dentro do acervo delas e contar a própria história delas sem precisar de muito, né? E ali eles começam a ver a relevância daquele acervo, né? Então eu tenho a Eletropaulo já criando um departamento histórico, né? DPH, que chama Departamento de Patrimônio Histórico, porque ele começa a avaliar aquela documentação e fala: nós temos um tesouro aqui dentro, né? E ele cria revistas, ele vai desbravando, e é um processo ali para dentro do arquivo, né? Aí a gente tem isso daí na década de 80. 90 começa as privatizações daqui no estado de São Paulo das empresas do setor. E elas começam a se perguntar o que ia ser feito com aquela documentação se o setor, né, for privatizado, né? O que as empresas vão receber, o que elas vão fazer com aquela documentação. Foi levado isso para a Secretaria do Estado, né, Secretaria de Energia aqui do Estado, e eles olham aquilo, começa a fazer uns grupos de trabalho entre as empresas aqui, né? Então a gente está falando CESP, a própria empresa metropolitana de águas e esgoto, a EMAI, a Eletropaulo, como bendita, a gente fala a Empresa Paulista de Transmissão e Energia, a Comgás, Empresa Bandeirantes de Energia. Bom, são várias empresas fortes aqui do setor que iam passar por esse processo e não sabiam o que iam fazer, mas eles estavam vendo a importância dessa documentação. Então, esse grupo de trabalho teve esse foco, né, essa preocupação, e com isso eles falaram: não, vamos então focar em alguma coisa que centralize todas essas documentações e que a gente não perca, né? Tudo que já foi agregado em mais de 100 anos, né? A gente já estava falando. Então, foi nesse momento que nasce, né, a fundação. Eles criam a fundação e doam todo o seu acervo para a Fundação Energia e Saneamento em 1998. Então, hoje, todo o acervo que nós temos foi princípio de doação dessas empresas, né? E isso foi muito bacana, porque teve essa construção depois para a fundação de fazer o guia, né, que é um documento super importante para a parte de acervo. Você ter que ir para junto, próximo das juntas comerciais, entender como que era a criação daquelas empresas, depois entender toda aquela documentação, porque imagina que veio tudo separado, depois a gente precisava entender se ia juntar, se não ia juntar, né? O que conversa com o quê, né? Quais são os momentos ali? E foi nesse momento que a fundação é criada em 1998 com essas doações. Ali a nossa política já começa a ser um pouco definida, né? Então existe realmente um gargalo de 98 para cá, de que não tem muitos recolhimentos, mas a CESP é uma das empresas que a gente tem muita afinidade para receber a documentação deles. Recentemente a gente recebeu mais um grande lote de documentação deles, VHS, fotografia e textual. Eles acabam passando para nós, porque faz sentido estar ali, né? Porque vai contar mais do acervo deles. Mas tudo é falado assim: olha, a gente recebe, nós vamos avaliar, em algum momento a gente já vai eliminar, porque às vezes tem documentos duplicados, principalmente com a biblioteca, né? Biblioteca, a gente. É triste falar isso, mas tem momentos que a gente fala assim: olha, muito obrigado, senhor, seu marido foi muito importante por isso tudo, mas eu não posso receber porque eu já tenho 2 exemplares aqui na minha biblioteca, né? As pessoas acabam ficando chateadas, mas não tem esses motivos, né, da gente estar recebendo mais um pouco.
Mas a nossa política é basicamente a seguinte: receber ainda, estreitar esses laços com esse setor, né, para poder receber essa documentação. A gente quer receber a documentação, sim, porque precisa continuar a contar essa história, que é um setor extremamente importante. Mas quando a gente fala do acervo pessoal, às vezes a pessoa com doações, a gente sempre vai ter uma cautela ali de avaliação, porque nem sempre, às vezes, vai fazer um combinado para dentro do acervo. Então, eu não posso pegar qualquer informação, qualquer situação, qualquer tipo de documento para colocar dentro do acervo. Eu tenho que ter um contexto, né? Eu tenho que saber contar aquela história para receber. A gente recebeu também, do Reolando. Foi uma documentação que a gente recebeu o ano passado e fazia sentido, né? A família quis doar mais uma parte, já tínhamos recebido uma parte do acervo do Reolando, e agora a gente recebe, eles falaram assim, olha, abrimos mais uma caixa aqui em casa e recebemos mais alguma, e vimos que é mais importante estar aí com vocês. E realmente fazia muito sentido estar ali com a gente. Era um desenho, lindos, desenhos do Reolando, feitos à mão, né? Então, fazia muito sentido porque era da hidrovia também, ali de Barra Bonita e tal. Então, sempre que for conversar com a gente para nós recebermos essa documentação, a gente sempre tem esse cuidado de conversar com a pessoa que está doando, né, de entender melhor aquela documentação, o contexto de quem que produziu aquela documentação, para a gente saber se vai receber ou se não vai receber. Isso é bem importante. Com certeza, a gente recebeu um convidado, um pesquisador do Arquivo Nacional aqui, e ele apontou justamente essas questões. Assim, você não recebe qualquer coisa, porque para receber esse Uhum. documento, você tem custos operacionais de manter, de preservar esse documento. Então, você tem que ter responsabilidade também em relação à instituição, né? A instituição ela não pode gastar dinheiro recebendo qualquer tipo de documentação. Essa instituição não vai poder divulgar ou usar esses arquivos, por exemplo, se eles são confidenciais, não faz sentido, muitas vezes, você mantê-lo, porque aquilo não vai gerar nenhum Exatamente. tipo de valor para a sociedade, que no caso o Arquivo Nacional precisa ter justificativas mais amplas, né, em relação a isso. Mas muito legal, assim, Uhum. eu acredito que os arquivos de várias instituições, eles se deparam com essas questões na hora de receber, né, novos materiais de doação. Às vezes são super bem intencionadas, a maior parte das vezes, mas você não tem como aceitar porque você precisa desse retorno social e também prático da instituição, né? Exatamente. Maria, e aí pensando sobre esse processamento técnico, né, dos documentos que vocês recebem, qual é a equipe que atua nesse processo de organização e tratamento desses, não só dos arquivos, dos acervos que vocês continuam recebendo, mas também os que vocês já mantêm e continuam, claro, sempre organizando e mantendo? Bom, a nossa equipe, eu acho que não é só a equipe da Fundação Energia e Saneamento, né? Mas a equipe de arquivo como um todo, ela é multi. Nós temos eu que coordeno o acervo como arquivista, eu tenho bibliotecária, eu tenho historiadores, é, basicamente são é, essas três profissões que eu tenho ali. Eu tenho um artista plástico que ele foi se aperfeiçoando na parte de arquivos e eu trouxe ele para fazer parte desse projeto de clippings e, gente, está sendo muito legal a análise e a perspectiva dele junto a essa documentação. Mas a fundação como um todo, a gente conta com museólogos para a parte de museu, a gente tem mais artistas plásticos por conta dessa intervenção com o contemporâneo, né, de trazer a exposição, eu acho que é super importante. Temos, é legal também pensar que a gente tem biólogos, que a gente tem gente de engenharia ambiental, que a gente tem administradores, para ali, para frente, né, da rede Museu da Energia, nós temos todo esse misto de profissões, né, justamente para poder agregar no educativo, né? Então, temos químicos, olha, tem muitas profissões ali para ajudar a contar essa história, né, ao longo do educativo, quando você visita os museus, né? Principalmente quando a gente fala, aqui em São Paulo a gente tem uma bióloga,
A gente teve engenheiros ambientais também. Lá em Salesópolis, faz muito sentido a gente ter engenheiros ambientais com identificação de planta, observação de pássaros. Em Itu, ali, elas são historiadores, né, que a gente tem. Então, é muito interessante tudo isso. E sem falar o nosso backstage, né, que a gente não pode esquecer eles de forma alguma. Os jornalistas, designers, os nossos administradores, os nossos contadores, porque a gente trabalha aqui no tratamento técnico, mas é eles que ficam ali, olha, por favor, vamos contratar mais isso, vamos fazer isso, né? Ou você, enquanto jornalista, já sabe, né? Agora, as tratativas que a gente tem com a comunicação, se a gente não tem essa boa relação com todo mundo, a gente não consegue fazer uma boa extroversão de acervo, a gente não consegue tratar bem o acervo, a gente não sabe qual é a melhor prioridade para avaliar tudo isso. Então, tem que ser muito multi, tem que estar todo mundo alinhado. Eu acho que pensando para o mês que vem, que é o muitos lugares falam do mês do patrimônio, né, que tem dia 17 de agosto, se eu não me engano, o dia do patrimônio histórico nacional, né? Se não fosse todo mundo lutando, né, para aquilo, pensando em cuidar dos seus materiais, em pensando em incêndio, em como que a gente vai cuidar e disponibilizar essa informação, ou até mesmo na parte de ar-condicionado, que a gente tem que ter o acompanhamento sempre. Aqui a gente conta com ela é historiadora, especialista em fotografia e conservação, então ela é focada nessa parte de conservação. O tempo todo ela está lá perguntando, como é que está a situação do ar-condicionado, o desumidificador parou de funcionar, vamos trocar equipamento, vamos fazer isso, nananã. Então, tem que ter todo mundo junto, porque senão a gente não vai contar história nenhuma daqui a pouco, né? Com certeza, assim, eu acho que sempre envolve um trabalho muito multidisciplinar, que assim, um jornalista não é só você escrever, né, falando um pouco da minha área, não é só você Uhum. escrever, mas você entender aquela área e entender também de quais são os formatos para você transmitir aquelas mensagens, transmitir aqueles conhecimentos, e isso vai do texto ao vídeo, a entrevistas que nem a gente está fazendo aqui. Isso também é multiplicar conhecimento, também é divulgar a área e fortalecer esse trabalho. É muito, muito legal assim, esse trabalho junto à área de preservação histórica. E Maria, Sim. falando um pouquinho desse atendimento ao público, né, a externalização, extroversão desse, eu achei ótimo o termo. Eu queria que você comentasse sobre o atendimento ao público e sobre os acervos que também estão disponibilizados no site. Como é que se dá esse apoio à pesquisa e também de acesso e difusão dos acervos? Tá, todo o nosso apoio à pesquisa, a gente centra muito nos nossos pesquisadores, né? A gente quer entender muito eles para poder dar essa informação da melhor forma possível, né? A única coisa que eu acredito que em muitos arquivos acontece isso, eu acho que é também uma característica que as pessoas ainda não conseguiram entender a diferença entre um arquivo e um museu, e até mesmo uma biblioteca, né? Porque ali a gente está falando de um arquivo que tem as suas particularidades, principalmente de clima, temperatura, umidade, de deslocamento, né? Então, nosso apoio à pesquisa, ele atende tanto aqui em São Paulo, na sede da Fundação Energia e Saneamento, ali no Bom Retiro, como também na cidade de Jundiaí, ali no centro da cidade, né? Ah, em ambos os casos, a gente pede para entrar em contato com a gente através do e-mail, né, pesquisa@energiaesaneamento.org.br, agenda sua pesquisa, mas também conte para a gente o que você quer pesquisar, porque eu já tive pesquisador que falou assim, eu quero saber sobre a Light. Aí eu comecei a rir, né? Eu falei, meu Deus, deixa eu te dizer que é o meu maior fundo aqui dentro, é da Light, eu tenho mais de 1 quilômetro de documentação só para você, o que você quer, né? Então, você tem que entender essas particularidades do próprio pesquisador para também ir definindo, né? Até a hora que ele chegou, não, eu quero falar só sobre isso e tudo mais. E também disponibilizar. Então, às vezes a pessoa ela não pode ir até Jundiaí, então a gente pede um tempo um pouco maior para essa pesquisa. A gente vai para Jundiaí, recolhe a documentação e traz para São Paulo e faz o atendimento todo aqui em São Paulo. E isso para tudo, né? Desde a biblioteca e para o acervo arquivístico também.
o primeiro contato, a orientação que a gente já passa para o nosso pesquisador é assim: entre em contato com a nossa documentação através do site, né? Entra lá dentro do acervo, faz uma pesquisa, entende mais ou menos o que você está precisando, como que você pode recolher, entender melhor essa documentação, né? A gente explica um pouquinho mais para ele depois que a gente consegue entender a demanda dele, né? A gente fala, olha, acredito que você pode ir para esse caminho, né? Você pode, às vezes a gente até explica qual que é a anotação, qual que é a melhor série documental para ele analisar. Então a gente faz esse trabalho bem específico, é bem interessante para para ele da melhor forma possível, né? Para a gente atender da melhor forma possível. Esse é o contato que a gente tem, né? E a preocupação também, né? De não passar também informação demais, às vezes passar informação de menos, né? Tem também esses dois pontos. E ali dentro do site a gente já fala, olha, não está tudo disponibilizado, a gente pode ceder o guia, né, o guia do acervo, para você dar uma lida, entender o que pode te ajudar da melhor forma, entender quais são as séries documentais dentro dos fundos, né? E aí a gente vai te ajudando, vai pesquisando cada vez mais. É importante lembrar sempre que dentro de um arquivo nem sempre você vai conseguir ver tudo o que você quer, né? Principalmente naquele dia que você vai fazer a pesquisa, porque é o que eu disse. A gente tem um controle de temperatura muito sério, um controle de umidade muito sério. Não é a todo momento que eu fico entrando e saindo de dentro do meu acervo, né? Não é a todo momento que eu fico tirando a caixa ali e cedendo, né, para a pessoa. Sem falar os cuidados, né, que a gente sempre fica, né? Não come em cima do documento, não dá para tirar foto dessas de imagem. A gente, por exemplo, com fotografia, alguns relatórios anuais, um exemplo da Light, tem fotografia. A gente pede para que não tire a foto da imagem, mas sim a gente pode conversar da sessão daquela imagem e tudo mais. Mas dos próprios textos a gente consegue disponibilizar para a pessoa. Pode vai lá com o seu tablet, vai lá com o seu celular e tira foto dos documentos textuais sem problema algum. A gente sempre pede para assinar o termo de pesquisa, né? Falando qual que é o assunto daquela pesquisa. Os novos procedimentos de apoio à pesquisa estão sendo atualizados no momento, porque a gente quer recolher a documentação que está sendo produzida também por essas pessoas, né? Então, vamos fazer um TCC sobre alguma coisa que tenha e citou a fundação, vai para dentro, porque é muito importante isso, porque a gente vai caindo em novos caminhos, né? E isso é muito importante. E a gente tem um outro ponto que é muito forte, que são as nossas sessões de imagens. As sessões de imagens, elas acontecem por um termo de sessão de imagens e, de acordo com o objetivo que você quiser daquela imagem, a gente cede com um valor. Então, tem valores diferentes para cada tipo de diferente uso daquela imagem. E você pode desde querer colocar na sua sala, né, que a gente já teve essas ideias, né, de empresas querendo colocar as fotos como fundo do presidente, alguma coisa assim, como também, eu só quero colocar no meu TCC porque eu estou analisando alguma coisa. Então, a gente tem vários tipos de sessões de imagens, né? E esses são os dois grandes pontos, né? Então, a gente tem os pesquisadores que vão ali, analisam tudo aquilo, e nós temos as sessões de imagens que, né, tem esse outro viés, né? Esse outro jeito de trabalhar, né, com os pesquisadores. Na transmissão que a gente fez no início da semana, inclusive, uma das perguntas foi: Maria, se eu quiser comprar uma imagem de vocês para colocar na minha sala, isso pode? Aí você falou um pouquinho que pode, que esse valor é um pouco disso que você estava falando, varia de acordo com esse uso, para colocar na sala tem um custo, mas isso é legal saber, assim, são imagens lindas. A gente falou, a gente que lida com acervo acha cano lindo, acha turbina linda, talvez eu queira colocar na minha sala. E que legal que eu posso, né? Muito legal saber isso. Exatamente. Maria, falando um pouquinho ainda dessa disponibilização de acervo, a gente sabe que acervo histórico às vezes costumam ter muitos entraves em relação a direito autoral, principalmente quando são instituições de custódia desses acervos. Como é que vocês resolvem isso aí na Fundação? O direito autoral aqui na Fundação, ele é bem resolvido, porque eu acho que o ponto
chave da fundação é que, assim, as empresas de energia que cobraram, né, que cederam essas informações para nós, elas fizeram contratos com os fotógrafos, né, que nós temos as imagens e que nós temos o acervo. Então, esse ponto para a fundação, ele é muito bem resolvido por isso, porque nós temos os contratos, um exemplo do Gensler, né? A gente tem a própria Light entrando em contato com o Gensler falando, depois que você tirar a foto, tanto as chapas de negativo, né, de vidro, como também as fotos ampliadas vai ser do nosso acervo. Então, isso é muito bem resolvido dentro da fundação, né? O que a gente mais pensa é nas nossas sessões de imagem, né? De pedir, por favor, referencie, né? Cite a fundação, né? Fale que você usou as fotos do acervo da Fundação Energia e Saneamento. E dentro do próprio trabalho de descrição, quando a gente está falando de imagem, a gente tenta identificar quem é aquele fotógrafo. Se a gente consegue, a gente já tem um campo específico e já fala. Ou até mesmo o desenho. Quem é o desenhista quando a gente está falando de planta, né? Quem é aquela pessoa? Isso para a arquivística, a gente já sabe que é muito importante a gente identificar nossos produtores, né? Quem que está escrevendo, quem que assina, quem que falou aquilo. Então, isso está muito bem claro dentro da fundação e muito bem definido e fácil, né? Se a gente for pensar, é muito fácil por conta desses contratos que existiram com as empresas, né? Outro exemplo é quando a gente fala da série de aerofotogrametria. A própria Light, ela contratava alguns serviços com algumas empresas de cartografia para tirar foto de curso de rio, né? Porque ela queria saber onde que ela poderia colocar ali a usina, ou quais as cidades, ou o que interferiria, né? Então tem vários relatórios em cima dessa série de aerofotogrametria também, né? E é um projeto que hoje é importante falar que está sendo estudado e todo trabalhado em cima disso. E uma análise dos geógrafos em cima desse projeto de aerofotogrametria é a câmera que usa, quem é que fez aquela foto, porque oscila muito a imagem e a questão técnica da imagem. Eu achei isso muito legal quando eles me falaram, porque a gente sabe que a câmera interfere, mas eu não sabia que vinha também como uma análise, né, quase que criminológica da coisa, né? Então a gente olhando ali, meu Deus, a câmera interfere nisso e faz aquilo. Isso é muito interessante, muito interessante. Nossa, que legal, Maria. E Maria, falando um pouco do período que a gente está vivendo hoje, né? Que é um período de afastamento dessas instituições, parte dos profissionais continua indo lá para ver essas condições de preservação, mas as instituições elas estão muito voltadas para o relacionamento com o público, que inclusive assim, dos pontos-chave do trabalho de vocês, que tem um trabalho de educação, né, voltado para criança, para diversos tipos de público. Como é que vocês estão se relacionando com o público nesse momento? Vocês estão tocando iniciativas específicas? Olha, estamos tocando coisas bem específicas, né? O nosso educativo, ele foi totalmente, a chave mudou, né? Do nosso, de saber o público e a interação ali, a nossa interação agora passa a ser totalmente diferente. Então, a gente está passando por uma análise de como que vai ser toda essa interação, né? Então, já está sendo feito estudos de o que é mais viável, o que consegue ou não. E o mais engraçado são as adaptações de dentro da nossa casa, né? As luzes e as câmeras, né? E todas essas novas ordens. Até interessante falar que a nossa comunicação ela fez um manual para os educadores de como trabalhar com essa nova rotina, né, de estar em casa, né? Então, desde o celular, como que tem que estar, as imagens como que devem ser feitas, quais são as atividades e como que elas devem ser tratadas ali, né? Então, vai ensinar um jogo lúdico, como que a gente faz esse jogo? Então, vai para a parte de mão, então vai ter que fazer uma câmera assim, coloca luz, não esquece disso, né? Então, isso é muito interessante e vocês podem ver os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela equipe, tanto pelo Facebook, né, que é pelo Rede Museu da Energia, como no Instagram,
que está com @ Museu da Energia, e no YouTube também como Museu da Energia. Então, você consegue ir nas 3 plataformas, né? E você consegue ver os vídeos que estão sendo feitos. Outra curiosidade é que, assim, Salesópolis completou um ano agora, eu acho que foram 20 anos, né? O Museu da Energia de Salesópolis, né? Não a usina. Então, foi feito um vídeo sobre Salesópolis, né? Com todas as pessoas envolvidas na criação daquele museu. Então, contando um pouco da história, né? Então, a gente tem a parte de educativo, da parte de energia. Nós temos vamos indicando livros, podcasts na parte de energia, né? Quando a gente fala de energia, a gente não está falando só da luz, a gente fala de uma coisa por trás também, né? Tecnologia, estudo, ciência. Então, tem muita coisa por trás, né? Então, tem posts relacionados a isso. Outra coisa que a gente vê são com esses jogos, tem essa parte da história dos museus, né? A história de tudo, dos nossos acervos e tudo mais, e essa parte do acervo, né? Então, às vezes a gente traz uma imagem do acervo e discute, ou faz alguma atividade com um acervo, né? Por exemplo, uma exposição virtual, ou cria-se um artigo, ou um quiz. Então, tem muita coisa acontecendo nas nossas redes sociais, todo mundo em casa pensando em como continuar a dar, né, conhecimento e informação para o nosso público. E o acervo, né, o que eu posso dizer muito da equipe do acervo é em relação a particularidades de produção de conteúdo, então a gente está muito voltado para pesquisa, né? Como eu falei, a gente tem muito historiador na nossa equipe, temos artistas plásticos e bibliotecários, então a hora que você olha ali, eles são pesquisadores natos, né? Então eles vão para dentro do acervo, fazem lá a pesquisa e conseguem fazer artigos que estão disponíveis também no nosso site, né? No Museu da Energia .org.br para acessar e descobrir coisas maravilhosas, né? Tipo Revolução de 32, aqui de São Paulo. A outra, o que é muito interessante, são os súditos do eixo, que eles falam, mas são os imigrantes que chegam aqui e são tidos como súditos do eixo num período da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem várias análises sendo feitas e criadas pelo quem antes tratava acervo, agora tendo esse momento, né, esse prazer de escrever sobre o acervo. É justamente nesse sentido que é a próxima pergunta, que é um pouquinho sobre como vocês têm dado, né, esse equipe mais voltada à preservação, à manutenção desse patrimônio histórico, como é que vocês têm dado continuidade? Aí você tinha contado um pouquinho do que como esse tempo de isolamento social, na verdade, ele está sendo útil para reformular o jeito com que vocês trabalhavam. Eu queria que você trouxesse novamente essa explicaçãozinha de como é que essa equipe está lidando dando continuidade a esse trabalho durante esse contexto que a gente está vivendo. Sim, eu acho que é muito importante lembrar, né, que em meados de abril desse ano, o ICOM, né, que ele traz uma norma dizendo para nós como que as instituições de acervo, né, quem faz a custódia de acervos, bibliotecas e museus deveriam estar trabalhando com essa documentação, né? Então, o tratamento técnico acaba sendo restrito, não se trabalha, né? Recolhe o que tem que recolher, guarda o que tem que guardar e mantém só uma pessoa ou outra aquela para fazer o acompanhamento, né, dos equipamentos eletrônicos que a gente tem dentro das nossas reservas técnicas, que a gente sabe que não são poucos, né? Então, para manter um acervo, a gente sabe que tem que ter ali ainda a pessoa visitando, vendo como é que está a situação, ainda mais questões de praga, a gente ainda tem que fazer dedetização, a gente não pode esquecer disso, porque é um pouquinho de tempo só que a gente perde o controle ali e ele já vem com tudo, né? Então, a gente reforça essa ideia, então a gente tem pessoas da nossa equipe que estão sendo direcionadas para fazer esse acompanhamento ainda. O nosso tratamento técnico, ele foi todo interrompido, né?
infelizmente, mas algumas coisas foram mantidas, como a parte de tratamento de imagens que estão no nosso banco de dados, algumas outras questões de normalização, padronizações, porque sem querer, querendo, a gente às vezes padroniza por um lado e depois não padroniza do outro, então isso está sendo muito bacana nesse período, a gente está olhando para esse lado. Outro ponto que a gente está revendo são as nossas normas, como do apoio à pesquisa, eu acho que é a mais importante no momento. Os nossos pesquisadores estão mudando, né? Então é muito importante a gente atualizar essas pessoas, né, que vão vir aqui, os nossos usuários, isso tanto interno como externo, né? Outro ponto que a gente está trabalhando é a nossa proximidade o tempo todo, né, de estar fazendo reuniões, de sabermos como um está com o outro, né, porque não é um período fácil, não é um período bacana, mas a gente saber como que estão trabalhando, e uma das pontos que é muito importante e que a gente já colocou na agenda agora do acervo é sempre produzir conteúdo. Então, o acervo agora passa de só tratamento técnico, ele passa agora a produzir conteúdo também. E isso é muito importante porque a gente está lidando com a documentação o dia inteiro. Então, daquilo ali saem ideias que, se a gente não pegar ela ali na curva, a gente perde a ideia e vai embora. Então, ali já coloquei para eles, já vai entrar agora no nosso cronograma de que sempre, pelo menos uma vez por mês, a gente sim vai produzir conteúdo, o núcleo vai, né, o acervo ele vai passar a ter um artigo produzido olhando 100% para o acervo, né, olhando para a nossa documentação. Isso é muito importante e é um ponto, é até ruim falar isso, mas é um ponto muito positivo de toda a pandemia, porque a gente teve que parar e refletir nas nossas ações e como que a gente ia dar o prosseguimento, né? E o núcleo conseguiu pensar muito bem nisso, né? De olhar, parar e falar, vamos para esse caminho, né? E é muito importante, é muito importante. Com certeza, a gente tem vivido isso, assim, em certa forma lá na memória também. A gente acabava produzindo conteúdo relacionado ao acervo. É uma demanda que vinha da comunicação e passava-se para o acervo suprir essa lacuna. E aí a gente entendeu, assim, vem entendendo, né, nesse processo, que também faz muito sentido, claro que essa demanda é válida, mas também faz muito sentido que o acervo, que a equipe do acervo que lida com esse acervo o tempo inteiro, né, retire pautas dali de dentro, retire ideias de conteúdo para a gente, claro, trabalhar junto. E essa demanda vem ao contrário. Eu quero expor essa coleção, esse acervo, esse conteúdo que a gente tem aqui dentro. Isso com certeza foi Sim. essa ideia, né, até meio exagerada, de todo mundo se tornou um produtor de conteúdo durante a quarentena. Com certeza Uhum. tem esses pontos positivos, né, de que a gente consegue ver mais valor nas coisas que a gente tem e consegue desenvolver isso a muitas mãos, não só de uma direção de demanda, né? Maria, eu vou trazer a pergunta que a gente teve, uma pergunta super interessante que a gente teve online, né? Eu vou refazê-la aqui, que é do Uhum. Marcelo, que ele fala que no site da Fundação vocês desenvolveram um sistema, né, de organização de acervos, que é o Enerweb. Aí ele queria saber, ele pergunta sobre um pouco mais, saber um pouco mais desse sistema. Aí eu achei super interessante e válido da gente trazer para essa conversa também. Sim, sim. Esse sistema eu acho ele bem interessante porque, assim, quando a gente fala, né, da arquivologia, da biblioteconomia e da museologia, a gente está falando de ciências que elas estão cada uma por si, mas a gente se conversa o tempo todo. E quando eu olho para o acervo da Fundação Energia e Saneamento, eu vejo que ele se conversa ainda mais, né? Então, eu tenho um documento tridimensional, que é um post, mas eu tenho ele falando no acervo fotográfico, no textual e na correspondência, como eu também tenho ele na biblioteca falando, às vezes, da transformação urbana no início do século XX, um grande exemplo, e que tem ali todos os desenhos de posts que nós temos ali dentro da fundação. Ah, o, esse Anerweb, esse sistema, ele foi pensado inicialmente pela biblioteca, porque bibliotecas, elas já nascem com sistemas, eu falo que eu tenho uma inveja absurda das bibliotecárias, que já nascem com um sistema, né, como essas bibliotecas, e o arquivo a gente sempre começa com uma planilha e depois a gente vai adaptando para um sistema.
né? E começa, então, na Fundação Energia e Saneamento, um sistema para a biblioteca, e ele vai se moldando, e ele cresce e contempla as 3 áreas. E isso é muito bacana, é um sistema interessante, ele não é um GED, eu acho que é muito importante eu frisar isso, ele é não é um gerenciamento eletrônico de documentos, ele é mais, a gente tem ele muito mais como um inventário e um acesso para dentro do nosso acervo, né? Então, você, enquanto pesquisador, você consegue digitar ali no site e recuperar as informações que você pode encontrar dentro do nosso arquivo, né? Por que eu falo que ele não é o GED? Porque a gente não gerencia a documentação. A gente coloca ali como um grande inventário e a partir das normas, né, brasileiras de descrição, a NOBRAD, a gente faz a descrição. Então, basicamente, eu tenho ali alguns campos trabalhados pela NOBRAD que foram estabelecidos ali para ter dentro do sistema. E isso isso é muito bacana do EnerWeb, que ele tem as particularidades de uma biblioteca, ele olha as particularidades de um arquivo e ele olha para um museu diferente também. Então, cada um tem o seu momento ali, né? Eu não estou falando de um sistema que foi único para todo mundo, não. Ele é particular e isso é muito bom porque quando você olha enquanto arquivo, você sabe o que você vai preencher. Quando você é uma bibliotecária e vai preencher ali uma ficha catalográfica, você também vai ter as informações ali. Isso é muito bom, isso eu acho que é muito importante, porque a gente está falando de um mesmo assunto, mas com características diferentes, né? Então, o EnerWeb, ele é bem basicamente isso. Nossa, que legal, Maria. Reforçando, eu tô super feliz por a gente ter regravado essa conversa, né? Porque a gente acabou tocando em pontos, indo além, né, da nossa conversa inicial. Essa explicação da Eneweb tá sendo fantástica para mim. Que bom, que bom. Para finalizar a nossa conversa, a gente já está chegando ao final, eu queria pedir para você indicações de conteúdos, e aí podem entrar podcasts, livros, cursos que você acha que fazem sentido para o público que está pensando em preservação e difusão de acervos, ou que marcaram você nesse momento da quarentena ou na sua trajetória profissional nesse tema. Uhum. Eu acho que um pouco do que eu disse da live, eu ainda vou reforçar os livros que eu citei, né? Porque eu gosto muito de biografias, eu sempre gostei de biografias, eu acho que foi até a própria faculdade que me mostrou o quanto que é legal ler biografias, né? Principalmente porque você olha para dentro de acervos pessoais. Eu sou uma amante de acervos pessoais, adoro que as pessoas possam cuidar do acervo dela ali da melhor forma possível, sem gastar muito. Então, quando você começa a ler alguns livros, né, alguns livros que trazem história e tudo mais, eu trago A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana. Eu acho que ele é um livro... algumas pessoas que participaram da live, eu sei que já compraram o livro, que vieram conversar comigo. Influencer. Sim, foi muito... E de verdade, depois ela escreve sobre Chernobyl, né? São relatos de história oral. Esse eu ainda não li, mas eu sei que eu já vi fragmentos e tá na minha lista para começar a ler. Mas é dessa Svetlana, Ela pode não, falar. só complementando, a gente conversou essa semana com a Miriam Colares, que foi uma das responsáveis pela Memória Petrobras, né? E ela recomendou esse Uhum. mesmo livro, que ela estava falando de história oral, né? E justamente a metodologia de construção da Svetlana é de história oral. Na verdade, É, ela arruma esses pequenos fragmentos desses depoimentos, né, que ela colhe e em tom de narrativa. Isso é brilhante. Inclusive, eu acho que esse livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, foi um Nobel, né, de alguns anos foi. passados. Assim, é maravilhoso. Eu super reforço e reforçado por várias convidadas que a gente teve. Sim, ele é muito bom porque ela traz essa narrativa, né, da história oral e ela consegue contar a história. E isso é muito legal porque tem muitos acervos que você sabe que precisa ter a história oral para contar ainda mais aquela história, né? Isso é muito bacana. E para entender, né, são as incríveis aventuras das soldadas, né, soviéticas que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. Gente, é lindo esse livro, é muito bonito. E eu sou uma grande fã do Nelson Mandela, né? Eu ainda continuo reforçando o Nelson Mandela,
porque A Cor da Liberdade, eu acho que é muito importante. O primeiro livro eu não li, porque ele está esgotado, que é O Caminho da. Ai, eu não me lembro. É o primeiro período da vida do Nelson, né? Que é quando ele vai preso, ele entra na parte política e tudo mais, mas tem o filme dele, né? Mas A Cor da Liberdade, que é esse segundo, que é os anos da presidência dele, é todo baseado na Fundação Nelson Mandela. Então, eu, uma amante de arquivos, para onde eu penso em, eu já penso onde que está o Arquivo Nacional do lugar. Então, a hora que eu vi essa Fundação Nelson Mandela, e todo o livro é baseado na, na, tanto na parte oral dele, como também na parte de escrita. Então, ele tinha seus cadernos, os seus relatos, os seus discursos feitos ali à mão, com uma letrinha bem estranha de Nelson Mandela, mas dá para entender que eles fizeram eh, uma leitura de todos os discursos, então está tudo disponível também. E nesse livro é muito bacana toda a narrativa que ele traz. E isso é importante porque a gente fala de possibilidade de difusão de acervo, né? Quando a gente está falando de acervo, a gente também tem que pensar, poxa, como é que eu vou contar a história do meu acervo para ele não virar o famoso arquivo morto, né? Um arquivo nunca é morto. Mas o que mais eu posso pensar, né, em fazer? Então, esse é um brilhante, uma biografia, né, dos anos da presidência dele em cima da ideia dele, né? Então, isso é muito legal mesmo. E eu trago o podcast que é o The Shift, né? Eu não sei se alguém já teve interesse de procurar depois da live, mas ele é bem legal porque ele traz os estudos de disruptura, né? Então, você sair um pouco da sua zona de conforto e pensar no mundo como agora e como no futuro, né? Então, você agora passa não só preencher formulários, mas o seu usuário ele tem que saber para que ele está preenchendo aquilo, quais são as legislações que estão por trás, o que vai impactar em tudo aquilo, e ela traz de uma maneira assim, não são podcasts muito longos, né? São curtos, mas que eles trazem muita informação dessa disruptura do mundo, né? De novas tecnologias, inteligência artificial, o que vai fazer. Elas falam muito das habilidades, quais são as habilidades que a gente tem que ter, e eu acho que a principal, que daí eu já puxo também para um outro gancho, é na área de preservação, de difusão de acervo, é a gente estudar o usuário. Gente, não tem mais como você falar de arquivo e você achar que você vai ficar organizando só seus papéis. Peço desculpas, mas você não está no lugar certo. Você vai ter que estudar seu usuário, você vai ter que estudar seu pesquisador, você vai ter que estudar de como que você vai trabalhar com bons veículos de comunicação, né? Estreitar o laço com a área de comunicação, então você não está sozinho no mundo, né? Então, eu acho que tem os cursos de UX, né, que eles chamam experiência de usuário, que são muito bons. Tem cursos rápidos, né, para você começar a entender um pouco o que é tudo aquilo. Tem a parte também de arquitetura de informação, que é muito importante, porque a gente começa a estruturar tudo isso. E eu indico também a que eu fiz de inteligência de mercado, porque você vai começar a entender que você não está no mar tranquilo, né? Você está num mar aí de fervilhões de ideias que precisam ser melhores tratadas, melhores disseminadas, e como que você vai tratar, analisando daquela forma bem clássica, né? Que geograficamente falando, né? Eu estou falando com uma pessoa daqui, mas tem pessoas que não têm acesso a informação ou não têm acesso à internet, né? Então a gente tem que sair da nossa zona de conforto o tempo todo. Acho que são os mesmos, mas eu bato ainda na tecla. Nossa, muito legal, Maria, essas dicas que você trouxe, porque para a comunicação isso sempre, eu acho que foi sempre uma faceta muito presente, né? E é legal ver que isso também está em diálogo com outras profissões que a gente pensa que são menos óbvias de pensarem essa faceta muito viva da interação com o usuário. Aliás, assim, pensando melhor, nem é assim pouco óbvio, é bastante óbvio, né? Você está atendendo alguém, você está trabalhando para suprir lacunas, para construir histórias para alguém. Mas muito legal você trazer a importância disso para uma área, né, que esse debate ainda é um pouco presente, assim, ou menos do que Pouco deveria. presente.
Uhum. Muito legal. Maria, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a sua volta aqui para regravar esse conteúdo mais completo e foi uma oportunidade muito legal da gente ampliar alguns pontos, né, que a gente tinha passado, mas agora eles ficaram mais esclarecidos. Eu aproveito para convidar quem estiver assistindo para a nossa série de preservação e memória que acontece lá no Facebook. A gente também está com uma série de lives super legal, que é a Papos de Memória, que a gente está recebendo especialistas na parte de memória empresarial para debater temas mais técnicos de Uhum. construção. A gente está indo para o nosso terceiro episódio agora, as inscrições já estão abertas, eu convido todo mundo a participar, está sendo super legal. Maria, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço muitíssimo a você, ao pessoal da Fundação Energia e Saneamento. A gente admira muito lá na Memória o trabalho de vocês e tem muita felicidade de estar construindo algo junto e reforço minha intenção da gente estreitar esses laços, né, da gente sempre se unir para construir coisas maiores e ainda entregar mais valor ao setor de energia, ao setor de energia elétrica. Muito obrigada, fica aqui o Ah, convite para vocês voltarem sempre para essas conversas. nossa, muito obrigada, Raíssa. Eu acho que foi muito legal esse nosso novo papo, né? Parece que é um pouco do mesmo, mas não, foi muito, completou muitas coisas. E eu quero agradecer à Fundação Energia e Saneamento, também admira muito o trabalho de vocês, né? A gente tira muitas ideias também, né? A gente fica querendo sempre estreitar esse laço, e eu acho que é muito importante agora que a gente continue Com assim. certeza. O trabalho que vocês estão desenvolvendo também é muito bacana das lives, eu tenho acompanhado, porque apesar de ser um momento muito complicado, é um momento que a gente está conseguindo trazer profissionais muito legais para debater coisas que a gente precisava, né? Saber um pouco. E isso está sendo muito fantástico. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.